comoriência tem presunção absoluta ou presunção relativa? E aí, quantas testemunhas são necessárias para que seja lavrado um testamento cerrado? Essas e outras perguntas eu vou responder agora no 29º dia do Desafio Vadimeco. Meu nome é Paulo Machado, eu sou advogado, professor de Direito Constitucional há mais de 12 anos no Distrito Federal e criador do programa Tropa da Aprovação. Vamos lá? Hoje é o penúltimo dia do Desafio Vadimeco e hoje eu vou de Direito Civil e vai ter um outro vídeo ainda hoje de Direito Constitucional. Basta você rolar minha página para baixo que você vai encontrar esse vídeo, perfeito? Assim como você vai encontrar vídeo de todos esses outros dias que eu gravei, 7 matérias do direito, informativos do STF e do STJ e súmulas do STF e do STJ também. Vamos lá? Olha só, primeira questão cobrada na prova da FUMARC, prova para tabelião de Minas Gerais, feita pela FUMARC em 2012. Olha só, veja. A respeito das formalidades exigidas para a validade do testamento cerrado, é correto afirmar que o tabelião lavrará desde logo o auto de aprovação, na presença de 2 testemunhas, lendo em seguida ao testador e as testemunhas. E aí, galera? E aí? O tabelião lavrará desde logo o auto de aprovação, na presença de 2 testemunhas, lendo em seguida ao testador e às testemunhas. Questão verdadeira nos termos do artigo 1868, inciso 3. Galera, o testamento ele pode ser cerrado, que é aquele testamento naturalmente que fica lacrado, inclusive que será costurado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse testamento ele precisa ser lido na presença de 2 testemunhas. E, querido, eu preciso também que o tabelião em seguida faça um procedimento que vai aparecer numa outra questãozinha que eu vou ler para você aqui, ok? Mas a primeira questão, questão verdadeira, prova para tabelião de Minas. O tabelião lavrará desde logo o auto de aprovação na presença de 2 testemunhas, lendo em seguida ao testador e as testemunhas. Se ligou? Perfeito? Show de bola? Então tá. Queridão, segunda questão, também sobre testamento cerrado. Diz assim, depois de aprovado e cerrado, esse testamento cerrado, ele gera muita expectativa, porque naturalmente todo mundo fica querendo saber aquilo que está contido naquele testamento que ficará cerrado. Olha só, depois de aprovado e cerrado, permanecerá com o tabelião, que lançará no seu livro nota do lugar, dia, mês e ano em que o testamento foi aprovado. Que tal? Diga para mim. Depois de aprovado e cerrado, o testamento permanecerá com o tabelião, que lançará no seu livro nota do lugar, dia, mês e ano em que o testamento foi aprovado. E aí, pessoal, questão falsa. Também cobrado da prova tabelião de Minas, falsa. Depois de aprovado e cerrado, esse testamento, segundo o artigo 1874, ele será entregue ao testador. Depois de aprovado e cerrado, esse testamento será entregue ao testador. Não fica com o tabelião coisa nenhuma, ok? Agora essa parte final tá certa. Ele vai lançar no seu livro nota do lugar, do dia, do mês e do ano em que o testamento foi aprovado, ok? Então, o tabelião tem que lavrar, tem que aprovar aquele testamento cerrado, mas depois ele é entregue cerrado como está para o testador. Se ligou? Cuidado para você não errar. Já te dei aí 2 super questões sobre testamento cerrado, beleza? Vamos continuar aqui no direito das sucessões e agora uma questão bem interessante. Caiu na prova de tabelião do estado de São Paulo. E a questão era a seguinte: aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Isso é verdade, é uma afirmação. Tal regra decorrente do princípio conhecido como, e aí? Aberta a sucessão, a herança transmite desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Tal regra decorrente
do princípio conhecido como o que, galera? Césina. O pessoal fala muito Saizine ou Césine. A pronúncia em francês é Césina. Césina. Essa é a pronúncia correta, ok, né? Saizine não. Princípio da Césina. Letra B, transmissibilidade imediata. Letra C, suscessibilidade incondicional. Ou letra D, herança instantânea. Para quem estuda direito de sucessões sabe que o princípio que diz que quando o cara morre, o seu patrimônio é imediatamente transmitido aos herdeiros, é o princípio da Césina, como diriam os franceses, princípio da Césina. Deixa eu te falar uma coisa, queridão. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez alguém esteja se perguntando aí, principalmente que não é acostumado a estudar direito civil. Paulo, o que tem a ver existir um princípio para dizer que os bens do morto passam automaticamente para os seus herdeiros? É que você não conhece a história. Na Idade Média não funcionava assim. O cara morria, tudo bem. Aí de repente, o que acontecia? O entendimento era o seguinte: o indivíduo morreu, aí os bens dele retornavam para o senhor feudal. E os sucessores tinham que pagar uma determinada quantia para que eles pudessem suceder. Imagine, por exemplo, o seguinte. Determinada pessoa morre e para que os filhos possam herdar, eles vão ter que pagar algo para o Estado. É basicamente o que acontecia. O princípio da Césina, que foi admitido pelo direito brasileiro, ele diz que não existe essa história de ter um intermediário, de você ter que pagar alguma coisa, pelo contrário, transmite-se automaticamente. Então, papai morreu, transmite automaticamente. No momento da morte, transmite-se o patrimônio, ok? Perfeito? Então, o nome do princípio que diz o que está dito aqui na questão, que aberta a sucessão à herança transmite-se desde logo, é o princípio da Césina. Perfeito? Legal? Anotou aí? Então tá. Vou para a quarta questão de hoje no desafio Vadimeco de Direito Civil. Diz assim, sendo a comoriência uma presunção legal relativa, ela admite prova em contrário. Assim, no curso de um processo judicial, uma presunção iuris tantum pode ser elidida por uma presunção homini. Essa é feroz. Essa aí, se você não tiver nada para falar para a gatinha, só memorizar essa questão, falar para ela, tenho certeza que ela vai se apaixonar por você. Principalmente se ela estivesse dando concurso para cartório. E aí, meu querido, me responde na sua casa, fala para mim. Mais uma vez, prova para tabelião do Distrito Federal. Veja, feita pelo SESP. Sendo a comoriência uma presunção legal, a comoriência é uma presunção legal relativa, ela admite prova em contrário. Assim, no curso de um processo judicial, uma presunção iuris tantum pode ser elidida, ou seja, afastada, por uma presunção homini. Verdadeira questão. Gente, comoriência, você lembra? Duas pessoas morrendo ao mesmo tempo é considerada comoriência pelo artigo 8º do Código Civil. Agora, essa comoriência é uma presunção relativa ou absoluta? É uma presunção relativa, ou seja, uma presunção iuris tantum. E por ser uma presunção iuris tantum, olha o que diz o final da questão. Ela pode ser elidida por uma presunção homini. Paulo, o que seria uma presunção homini? Querido, veja, é uma presunção que parte da experiência de vida do julgador. O juiz, geralmente, é uma pessoa experiente. E aí o juiz, de acordo com o seu tato, de acordo com a sua experiência, ele vai avaliar, olha, se realmente aconteceu, o juiz vai avaliar se realmente as pessoas morreram ao mesmo tempo. Essa percepção do juiz, a partir da presunção homini, a partir da presunção, da experiência de vida que ele tem sobre fatos, ela pode afastar a presunção relativa da comoriência. Por isso a questão foi dada como corretíssima. Se ligou? Anotou aí? Então vamos para a próxima questão. Lembre-se, comoriência tem presunção relativa e não presunção relativa, portanto, iuris tantum e não iuri et de iure. Se ligou? E como é iuris tantum, pode ser elidida, ou seja, afastada por uma presunção homini, que parte da experiência do julgador. Beleza? Se ligou? Essa é legal, né?
Agora, ó, questão também para tabelião do Distrito Federal, que é a seguinte: se não forem encontrados os cadáveres para exame, os cadáveres saíram tudo correndo, sumiram, desapareceram. Se não forem encontrados os cadáveres para exame, mas sendo extremamente provável a morte de uma pessoa em um acidente, o juiz poderá declarar a morte presumida de envolvidos em acidente automobilístico, sem decretação de ausência, desde que requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento e ser registrada em registro público. Devendo a sentença fixar a data provável do falecimento e ser registrado em registro público. Que tal, galera? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Nós vamos unir aqui o artigo 88 da Lei de Registros Públicos com o artigo 7º do Código Civil Brasileiro de 2002. Ok? De fato, o Código Civil traz essa possibilidade de decretação da morte sem decretação da ausência, em um caso onde existia grande possibilidade de ter havido a morte, como nesse caso do acidente citado pela questão. A sentença tem que fixar a data provável do falecimento e a sentença tem que ser registrada em registro público. Artigo 88 da Lei de Registro Público, combinado com o artigo 7º do Código Civil. Se ligou no movimento, queridão? Então, essas foram as questões de hoje do desafio Vadimeco. É o seguinte, esse desafio como você percebeu, tem quase 30 dias, e nele, nas segundas-feiras, eu resolvi questões de processo civil e administrativo, de constitucional e civil, na terça-feira, processo civil e direito administrativo, na quarta, tributário, na quinta, notarial, na sexta, empresarial, no sábado, informativos do STF e do STJ, e no domingo, súmulas do STF ou do STJ. Então é o seguinte, se você rolar minha página para baixo, você vai encontrar aí 28 dias antes desse, só de resolução de questões informativos, muito conteúdo de graça para você, perfeito? E se você quiser receber ainda mais, além disso, cadastre-se no link que vai estar aqui na descrição, ou aqui em cima, se você estiver pelo Facebook, perfeito? Cadastre seu e-mail aí, que aí você vai receber tudo que eu tenho de melhor para te oferecer de forma gratuita. Beijo no coração, tamo junto, é nóis!